inteira de uma vez com a paz do Senhor, né? Amém. Oh, glória. Ele está aqui nesse lugar hoje. Não perde a oportunidade de adorar a Ele. Oh, Deus, rodeado de glória, és adorado 24 horas, serafim santo, 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 incansavelmente santo, santo. E eu, o homem tão falho, que diz, impuros lábios, ouviu o teu sangrante, assim, e importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra ti, Senhor. Vem a mim, eu posso dizer isso, Senhor. Como dizer não para o teu chamado, se desse unção para ser usado na glória, somente para a tua glória, tudo para a glória dele, aleluia. Oh, aleluia.
entende isso. Esse é um lugar frente aos pés do Senhor. Toda glória, toda adoração, aleluia. Tudo que aconteça para a glória dele, tudo que aconteça por meio dele, aleluia. Nós somos instrumentos. E se o Senhor não tocar, não acontece. Se o Espírito Santo não ajuda, não adianta esse público estar lotado, não adianta não ter lugar para sentar. Se ele não estiver aqui, nada acontece. Mas como ele se faz presente no nosso meio, assim uma palavra que foi dita nessa noite, quando você fecha a porta do teu quarto, quando você fala com o Senhor em secreto, a glória dele. Mas para a glória descer, a adoração precisa subir. A adoração precisa subir, aleluia. Somente para a tua glória, Senhor. Que seja tudo para a tua glória, aleluia. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Somente para a sua glória, Senhor. Queridos, chegou o momento de nós ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Quero estar aqui convidando o pastor Adriano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Pedindo que a gente veja o diácono Ednei orar por um servo do Senhor. Pode deixar para o Senhor, amém? Vamos estar orando por pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, pastor Adriano, de Jesus. Pai, ninguém preparar uma palavra do Senhor Jesus, utilizando o Senhor Jesus. Usa ele, cara, meu Deus, meu Deus, Jesus. Essa menina essa palavra, não, Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Eu vou mais ninguém para falar uma palavra de missão, para salvar Israel, curar, libertar, em nome de Jesus. Nós retratar os atos do Senhor Jesus. Damos o Senhor Cristo. Damos o Senhor Jesus. Nós queremos usar o pastor na pregação, na revelação. Damos o Senhor Cristo. Fica nos que temos que dar Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos num domingo abençoado, aleluia, onde o Senhor nos concedeu para que cada um de vocês pudesse sair da sua casa e viesse, aleluia, cultuar a Deus, adorar o nome do Senhor, aleluia, e dizer o quanto Deus tem sido bom, aleluia, para comigo e para com você. Amém? Marcos capítulo 4, verso 1. Glórias a Deus. Marcos capítulo 4, verso 1. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Marcos capítulo de número 4, verso 1, que diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola. Ao decorrer do seu doutrinamento, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e eram as aves que a comiam. E a outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E a outra fim caiu em boa terra, deu fruto e ficou, cresceu, produzindo 30
a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, e os que estavam junto com ele, os 12, interrogaram a respeito da parábola. E ele respondeu: após outra, a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Aleluia. Vamos fazer assim. A mensagem é um pouco intensa. Aleluia. Mas vamos lendo conforme nós vamos explicando. Aleluia. Amados irmãos, nós vimos que fazer missão requer, aleluia, um dom, requer, aleluia, compromisso, requer responsabilidade, porque fazer missão, irmão, requer deixar tudo para trás por amor a Cristo. E principalmente pelas almas, aleluia, que ainda não se achegou até a Cristo. Embora todos ouçam falar de Jesus, mas é preciso alguém levar a semente para que ela consiga entender o significado, aleluia, do amor do Senhor para com a minha vida e para com a vida daqueles que ainda não têm essa esperança. Por isso, aleluia, que é levantado homens e mulheres com este dom, com essa personalidade de querer fazer missão. Aleluia. E é tão bom pregar na igreja, irmão. É tão bom falar de Jesus dentro da igreja, onde tenham, aleluia, aparelhos, microfones, ar-condicionado, ventilador, aleluia. Termina o culto, você vai para a sua casa, aleluia, você janta, aleluia. Mas quando nós olhamos para o campo missionário, nós vimos uma necessidade de investir no reino de Deus. E quando nós se falamos em investir no reino de Deus, irmãos, nós podemos se falar, aleluia, em várias maneiras em querer investir no reino de Deus. Talvez, aleluia, você não tenha essa personalidade, esse dom, aleluia, essa coragem de querer cair no campo missionário. Mas você pode fazer missão de outra forma, aleluia, investindo, aleluia, no reino de Deus, apoiando os missionários que estão no campo, pessoas, aleluia, que deixaram seus lares, pessoas que deixaram do seu conchego, pessoas que deixaram, aleluia, da sua fartura, vamos assim dizer, porque nós temos fartura, aleluia. Mas os missionários, aleluia, aqueles que deixaram, decidiram levar o ídolo de Jesus, estão muitas vezes, aleluia, em lugares difíceis. Porque querer pregar, aleluia, dentro de uma igreja não é tão bom. Mas Jesus nos dá, aleluia, uma mensagem, aleluia, que nós devemos semear a semente. E nós podemos fazer isso, irmãos. Falar do amor de Jesus. Aleluia. E nós vimos, aleluia, que o Senhor vai, depois, aleluia, de ter com a sua família, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele prossiga, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então, desde aquela época, com Jesus, Ele já ensinava, aleluia. Jesus já tinha a preocupação de falar a respeito do reino de Deus. Porque muitas pessoas, aleluia, eles ouvem falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus opera, aleluia. Mas eles não têm, aleluia,
a mente aberta para as coisas espirituais. E de que forma, aleluia, que o Senhor quer, aleluia, que nós se apresentamos para agradar a Deus. Porque nem tudo, irmãos, agrada a Deus. Porque quando Jesus ele disse, eu vim não para fazer a minha vontade. Então Jesus, quando ele veio na terra, ele não veio para fazer a vontade dele. E nós agora que conhecemos a Cristo, agora que nós conhecemos ao Senhor, agora que o Senhor resgatou eu e você do lamaçal do pecado por intermédio de alguém que semeou, aleluia, uma pequena semente em nossos corações, e com o passar do tempo, aleluia, essa semente, aleluia, ela vingou. Essa semente, aleluia, ela germinou, aleluia. Eu estou aqui, você está aqui, aleluia, sentado nessa cadeira, e o pastor Adriano está aqui falando do amor de Jesus, da grandeza da sua misericórdia. O quanto ele é bom para comigo, o quanto o Senhor é bom para com você. E por que não falar dessa grandeza? Aleluia. Ou por que não falar, aleluia, que Jesus fez algo na tua vida? Porque nós precisamos, aleluia, testificar, aleluia, a glória de Deus, a plenitude de Deus, o poder de Deus, a transformação do Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Porque muitas pessoas, aleluia, não se achegam até o Senhor, irmão. Porque muitas vezes nós cometemos falha. Porque queremos apenas estar, aleluia, vestido com um terno, entrar no nosso carro e vir até a igreja, sentar, aleluia, numa cadeira, aleluia, e ser apenas, aleluia, o foco das atenções. Enquanto muitas almas estão morrendo por nós não falarmos de Jesus. Jesus, aleluia. E a pergunta é, o que custa, aleluia, muitas vezes nós falarmos de Jesus? E talvez muitas pessoas vão perguntar para você e dizer o que Jesus representa para mim. E a questão é o que Jesus representa para você. Aleluia. E se eu tenho algo a apresentar, eu vou dizer a esta pessoa que Jesus representa muitas coisas na minha vida, vou transformar a minha vida em uma nova vida. Por isso que Jesus ele veio para transformar a vida. Jesus ele veio para transformar a vida. Da vida para aqueles que não tinham vida. Resgatar os filhos, aleluia, de Israel, que estava perdido, sem direção e sem pastor, aleluia. E hoje nós estamos aqui, aleluia, em uma responsabilidade. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Cada um de vocês tem uma responsabilidade. O pastor Adriano tem uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade, você tem um chamado. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não basta apenas ser obreiros, aleluia. Temos que ser, aleluia, missionário. Falar de Jesus. Falar que Jesus ele veio para salvar e dar vida. E vida para aqueles que não têm vida. Aleluia. E o Senhor ele vai ensinar, aleluia, trazer uma explicação, aleluia, sobre o semeador. E Jesus, aleluia, ao ensinar, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Aleluia. Jesus, aleluia, ele procurou um lugar reservado à beira-mar. E ali Jesus passou a ensinar.
E na minha Bíblia, na tua Bíblia vai dizer, e reuniu-se numerosa multidão. Então observa que Jesus, aleluia, ele reunia a multidão. E a ele todos, e a ele de modo que entrou no barco. Quando Jesus, ele estava à beira-mar. E quando Jesus, ele observa que ele reuniu multidão à beira-mar, aleluia, o Senhor, ele se afasta da areia e fica distante do povo. E de lá, aleluia, Jesus, ele entra no barco. Jesus, ele entra no barco, se afasta da multidão. E ali, aleluia, a Bíblia vai dizer, onde ele se assentou, afastando da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia, com sede de ouvir uma palavra. Quantas pessoas, irmãos, estão morrendo por falta de uma palavra? Não é porque tem tudo, pode ter um bom carro, uma boa casa, dinheiro no banco, mas estão morrendo espiritualmente por falta de uma palavra de esperança. Porque muitas vezes a alegria dessa pessoa não é suficiente por aquilo que ela tem. Ela gostaria de ter muito mais. Uma paz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E essa paz nós oferecemos por meio de palavra. E essa paz é Jesus Cristo. Só Jesus pode dar a paz. Porque a Bíblia vai dizer, a minha paz eu vos dou. Jesus já está afirmando, aleluia, que o mundo não tem paz. Que não adianta correr de um lado para o outro, aleluia, que não iremos encontrar paz. Podemos até tentar, aleluia, querer encontrar paz neste mundo que estamos vivendo. Mas Jesus afirmou na sua palavra, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Porque o mundo não tem paz. O mundo é agitado, é corrido, é fatigado, é estresse, mas só em Jesus nós teremos paz. Porque o Espírito de Deus, ele refrigera a nossa alma. Ele nos dá a garantia, aleluia, que Cristo, aleluia, refrigera a minha e a tua alma por intermédio do seu poder e da sua misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E por que não oferecer essa paz? Por que não oferecer essa paz para aqueles que não têm paz? Aleluia. E nesse ensinamento, Jesus ele vai falar sobre o semeador. Porque as pessoas tinham curiosidade. As pessoas seguiam Jesus, alguns com curiosidade, aleluia, para conhecer mais quem é este homem, quem é esse Jesus. Aleluia, outros para ser curado, outros para ser liberto. Aleluia. Mas eles não tinham força, eles não tinham raiz, como muitos hoje não têm raiz. É uma triste realidade. As pessoas, aleluia, correm de um lado para o outro, não cria raiz, aleluia. Não é porque, aleluia, não conhece a Deus,
conhecer, nós precisamos se relacionar com Ele, se relacionar com a Sua palavra. E a Sua palavra, aleluia, que é a semente, ela tem que germinar, ela tem que dar fruto, ela tem que dar fruto. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai continuar dizendo, aleluia, depois que Jesus entrou no barco, aleluia, e ele se assentou, afastando-se da praia, Jesus ele se afastou, aleluia, e todo o povo estava, todo o povo era uma numerosa multidão, e todo o povo estava à beira-mar na praia, aleluia, e assim lhe ensinava muitas coisas por parábola. Amém? Parábola, comparações, aleluia, história, aleluia, fatos, baseado em fatos, aleluia, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender, porque ainda não tem a mente aberta, tem dificuldade de, aleluia, executar aquilo. Então é preciso, aleluia, ir com cautela e fazer comparações para que se achega a uma conclusão. E a conclusão é o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer, e assim ensinava muitas coisas por parábola ao decorrer do seu doutrinamento. Isso é muito importante. Aleluia. Então Jesus ele estava, aleluia, citando muitas coisas ali por parábola. Aleluia. E ao decorrer do seu doutrinamento, do seu ensinamento, e doutrina significa ensinamento, aleluia, Jesus estava a ensinar. Aleluia. Como ser um seguidor. Aleluia. Como ser uma árvore que dá fruto. Aleluia. Qual é o procedimento de uma árvore? Aleluia. E no versículo 3 ele vai dizer, e ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que quando Jesus ele fala no versículo 2, a palavra de Deus vai falar no versículo 2, assim ensinava muitas coisas por parábola, aleluia. E no versículo 3, o Senhor explica dizendo, ouve, eis que saiu a semear o semeador, aleluia. Eis que o semeador, aleluia, saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Aleluia. E assim ele procede. Aleluia. Tem pessoas que não têm força. Aleluia. Porque o próprio Jesus vai dizer, o papel do semeador é semear a semente. Aleluia. E nós temos este papel. Porque agora o Senhor ele conta comigo e conta com você. E não é somente, aleluia, sair a semear, irmão. Você não precisa, aleluia, muitas vezes sair da sua casa e sair ao campo. Mas você pode fazer, aleluia, na sua casa, fazer no seu vizinho, aleluia. Então é importante, não, amado. Porque nós precisamos falar de Jesus com os nossos filhos. Aleluia.
Nós precisamos, aleluia, falar de Jesus para a nossa família. Ah, mas ele não vai gostar, não importa. Porque a Bíblia diz, aleluia, que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E a outra caiu em solo, aleluia, onde a terra era pouca, aleluia, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, aleluia. Porém, saindo o sol, aqueimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Jesus, aleluia, dando essa explicação para aquela multidão que estava à beira-mar. Mas até então eles não conseguiam entender. Aleluia. No versículo 7 ele vai dizer: e outra parte caiu entre os espinhos. Tudo isso é um significado. Tudo isso nós passamos. Tudo isso, aleluia, as pessoas passam. Aleluia. Mas porém, aleluia, no versículo 7, outra parte caiu em espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Jesus falando isso para eles. No versículo 8, Jesus continua dizendo: mas outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus falando isso lá para aquela multidão que estava à beira-mar. Aleluia. Aleluia. E ele estava assim. Porém eles não conseguiram entender. Mas aí no versículo 10, aleluia, quando Jesus ficou só, quando dispensou, aleluia, a multidão, quando a multidão, aleluia, aleluia, se dirigiu um para com o seu lugar, aleluia, quando Jesus ficou só, e os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito da parábola. Aleluia. Talvez, aleluia, nem todos ficaram, mas aqueles que tinham curiosidade de querer entender, aleluia. Aleluia. Mas qual é o significado? E assim acontece nos dias de hoje. Você fala de Jesus e as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Aleluia, porque você está falando abertamente. Aleluia. Então Jesus usava a parábola. Todas as pregações de Jesus eram dadas por parábola, porque assim era mais fácil de entender. Porque o Senhor fosse falar abertamente, direto ao ponto, ou direto ao ponto. Não usava por parábola. E era nesse versículo 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, aleluia, com os 12 que interrogaram a respeito da parábola. Eles interrogaram Jesus, aleluia, acerca desta parábola, aleluia. E ele respondeu: a vós outros, talvez aqueles que estavam ali, aleluia, que esperaram, aleluia, perguntaram para Jesus: mestre, Senhor, nós não entendemos, pode explicar melhor? Que parábola é essa? Qual é o significado, aleluia, destas palavras? O que significa? Aleluia. E Jesus respondeu: a vós outros, vós é dado a conhecer o mistério
entendimento não consegue entender, a não ser por parábola. Aleluia. Vou explicar melhor, vou fazer comparação, porque eles não conseguem decifrar qual é o propósito do reino de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Então nós temos esta missão dada pelo Senhor. Aleluia. Porque o próprio Jesus disse: e a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aleluia. No versículo 12 o Senhor continua: para que vendo, aí o Senhor dá, aleluia, dizendo: para que vendo, veja, eles vejam, aleluia, que há poder, que há glória, aleluia, e não percebem que aquilo ali é o poder de Deus, aleluia, e ouvindo, ouça, e não entenda, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Amém? Aleluia. Então lhe perguntou, aleluia. Então lhe perguntou: não entendeis esta parábola? Olha a dificuldade que eles tinham. Assim somos os hoje. Por isso que eu digo, né? Aí as pessoas já vão profetizando, já vão dando as pessoas, que as pessoas já estão, aleluia, em mistério, que o poder de Deus, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, aleluia, a manifestação do poder de Deus. Não conseguem nem entender ainda qual é o propósito de Deus para com ele. Porque Deus tem um propósito para a minha vida. Glória a Deus. Deus tem um propósito para cada um, aleluia, na igreja. Uns é para louvar, outros para pregar, aleluia. Outro para servir lá na porta, que faz um bom trabalho. E você sabia que muitas vezes quando sobe para cima acaba se estragando. Quando ele está lá na porta, ele faz um bom trabalho para o Senhor. Mas botou para cima, estragou o profeta, estragou o homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É assim que acontece. Deus, ele tem, aleluia, um trabalho para cada um, irmão. Aleluia. Então ele perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Não entendemos nem essa que o Senhor está falando. Como que vamos entender todas aquelas que o Senhor citou sobre a semente? Aleluia. Mas aí no versículo 14 o Senhor não deixa isso comigo, porque nós não podemos, nós somos homens e mulheres de Deus, quando nós vamos sair a semear, falar do reino de Deus, do poder de Deus, aleluia, nós não podemos deixar a pessoa confundida, ir para a sua casa confundido com aquilo que você falou, com aquilo que você citou, Glória a Deus. você mostrou para ela o reino de Deus, da glória de Deus. Aleluia. Nós temos que testificar quem é Deus para com a nossa vida. O que Deus faz, o que Deus é da minha vida, o que Deus fez quando eu estava lá no lamaçal do pecado. Aleluia. Qual foi o propósito da semente na minha vida? Essa semente, aleluia, que foi plantada no meu e no seu coração, essa semente ela germinou. Porque tem pessoas que cuidou, porque não basta você apenas lançar uma semente, aleluia, e não cuidar daquela semente. Ela precisa, porque ela tem um processo, a semente ela tem um processo. Assim, irmão, aleluia, somos nós, aleluia, na presença de Deus. E aqueles, aleluia, que estão se achegando até Deus, aleluia, a semente é lançada naquela terra, que é o coração, mas aquela semente ela precisa ser cuidada, porque ela tem um processo.
Aleluia. No versículo 14, aleluia, como eles não entenderam, dizendo: não entendeis, aleluia, ele diz: não entendeis essa parábola, aleluia. Quando o Senhor fala: não entendeis esta a parábola, como compreendeis todas as parábolas? Porque vocês têm dificuldade, mas eu vou explicar, aleluia, cada um no seu devido lugar. O semeador semeia a palavra, que é o nosso papel. O semeador, ele tem o trabalho de semear, aleluia, a semente, que é a palavra de Deus. Aleluia. São estes os da beira do caminho. Lá no começo, quando ele citou: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando você encontra alguém pelo caminho, você já aproveita a oportunidade. Embora muitos, aleluia, tenham deixado de passar, aleluia. Mas quando nós temos a oportunidade, nós falamos do próprio Jesus, aleluia. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que é semeada dele. É assim que ocorre, é assim que acontece. Você encontra alguém, aleluia, e você começa a falar o amor de Jesus para aquela pessoa. Quando aquela pessoa te dá a oportunidade, porque a pessoa não pode chegar assim também, né? Dando barratada, não. Você tem uma oportunidade, aquela pessoa te deu ousadia, te deu oportunidade. Você não pode desperdiçar a oportunidade. Aleluia. De falar do amor de Jesus. E você semeia aquela semente, aleluia. Mas porém, aquela semente, aleluia, né, que foi semeada à beira do caminho, ela não pôde vingar, porque vem Satanás e tira, aleluia, a palavra semeada dela. Ou é como se fosse um campo. Toda aquela semente que cai à beira do caminho, o espaço não vem. É verdade. E se ela foi plantada na terra, não tem nenhum espaço. Aleluia. Porque ela já está em profunda terra. Já foi colocada terra em cima dela. Mas daquela que ficou à beira do caminho, aleluia, esse espaço não vem e acaba comendo aquela semente. Assim é Satanás. Quando aquela palavra, aleluia, foi semeada no coração daquela pessoa, aleluia, e aquela semente, aleluia, ela não pôde ficar, aleluia, porque Satanás imediatamente veio e roubou aquela palavra de vida, aquela palavra de transformação, aquela palavra, aleluia, de esperança que foi dada para aquela vida, para aquela pessoa, aquela semente de fé. Ela não pôde germinar, aleluia, porque Satanás roubou, aleluia, dela. Glória. Mas aí o Senhor continua dizendo no versículo 16: semelhantemente, são estes os semeadores, aleluia, semelhantes são estes os semeadores, que semeiam em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Aleluia, são aquelas pessoas, aleluia, que recebem a palavra com alegria, até entendem, até compreendem que realmente só Deus pode salvar, só Deus pode libertar. Aleluia. Mas porém, aleluia, porque quando ele fala solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas ela não tem raiz. Aquela pessoa até entende, aquela pessoa até compreende, até aquela pessoa, aleluia, aceita, mas porém ela não tem força. Aleluia. Mas ela não tem raiz. Glória a Deus. Aleluia. Em si mesmo.
ela não consegue por si própria ter raiz. E a Bíblia vai dizer, aleluia, mas ela não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. E é assim que acontece, é assim que nós vivemos no mundo. São pessoas que até entendem, compreendem, aceitam a manifestação, o poder, a glória de Deus, aceitam aquela palavra, vem, participa dos cultos, né? Aleluia, recebe aquela palavra, eu creio, eu recebo essa palavra para mim, mas ela não tem raiz, ela não consegue se afirmar. É de pouca duração aquilo. Aleluia. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Logo se escandalizam por causa da palavra, aleluia, que foi plantada no coração, logo se escandalizam e não cria raiz. Aleluia. Ou quando vejo muitas coisas erradas, aquela palavra ela não consegue terminar, por causa das lutas, por causa da angústia, aleluia, acaba se escandalizando, ou escandaliza. Aleluia. Glória a Deus. E a outros, o semeador entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Aleluia. É assim que acontece, irmãos. Ela não consegue produzir fruto. Aleluia. São essas pessoas a qual Jesus estava falando, e é o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu e você não podemos perder a esperança. Aleluia. E podemos fazer sim a diferença, aleluia, de cuidar daquela semente, daquela palavra, aleluia, que foi plantada no coração. Cada um de vocês, aleluia. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, vêm e a recebem frutificando. São aquelas palavras, aleluia, que a semente ela foi plantada em terra boa. Glória a Deus. Aleluia. E assim é no mundo mesmo. Dependendo da terra, você semeia a semente, ela vem, dá uma boa colheita. Mas tem um momento da vida, aleluia, onde você semeia a semente, irmão, aleluia, que é só decepção. Assim é o mundo. Mas eu pergunto para você, aleluia, temos feito o trabalho de semeador? É, Jesus. Aleluia. Porque nós queremos, aleluia, ficar bem engajado. Aleluia. Terminou, como eu falei no começo, terminar o culto, vamos para a sua casa. Mas nós podemos fazer assim a obra do Senhor. Diferente. Glória. Aleluia. Se cada um, irmão, cada um que aqui está nessa noite, porque ovelha gera ovelha. Aleluia. E nós precisamos mudar o nosso aspecto de pensamento, de pensar. Aleluia. Nós estamos aqui, aleluia, para gerar ovelhas. E cada um de vocês, aleluia, colocar no coração, aleluia, em trazer, aleluia, alguém para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Jesus, aleluia, dizer o quanto Ele ama a
braços, esperamos na horário do culto. A missão é muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Aleluia. Aleluia. Muito mais, irmãos. Vamos fazer o papel do semeador, porque Jesus ele se sentou, ele reuniu a multidão, e Jesus viu, aleluia, a sede, a necessidade que aquele povo tinha de ouvir a Aleluia. palavra. Deus seja louvado, Senhor. Aleluia. Talvez, aleluia, eles não imaginavam que seria essa palavra. Mas aí o Senhor, aleluia, viu o desejo dele. Jesus então vai dizer: o semeador saiu a semear. Eu vim aqui para semear semente, vim aqui semear a palavra do reino de Deus. Estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que vocês sejam salvos. Deus verdadeiro. Aleluia. Mas porém, aleluia, cada semente que é semeada em cada palavra, ela não consegue, ou ela tem um significado, ou ela tem, aleluia, as suas características, os seus problemas, porque cada um de nós temos os nossos problemas, e temos os nossos problemas, mas essa semente ela foi recebida com alegria, só precisamos frutificar. Frutificar. Então vamos criar um aspecto que nesse ano de 2026 nós vemos ovelha gera ovelha. Aleluia. Não é a igreja, é ovelha gera ovelha. E somos considerados ovelha do seu caso. E se somos ovelha, temos, aleluia, aqui crescer, se multiplicar. Aleluia. Não podemos parar no tempo. Aleluia. Porque a palavra de Deus para nós encerrar. Aleluia. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem